Olá, gente querida! Hoje é 27 de agosto. A igreja celebra neste dia a memória de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Nós estamos na 21ª semana do Tempo Comum. E nós estamos lendo nesses últimos dias o chamado discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Mateus. É o discurso sobre o fim dos tempos e sobre a atitude do cristão diante da experiência do fim dos tempos. E eu queria mandar um abraço para você, que me acompanha todos os dias aqui no canal do YouTube. Agora muitos acompanham também pelos podcasts e muitos acompanham por meio da Rádio Maria. Muito obrigado por sua companhia. Peço as suas orações por mim, pelo meu ministério, pela minha missão. E eu também oro por você, para que a Santa Palavra de Deus seja um veículo de santificação da sua vida. O texto do Evangelho de hoje é a parábola dos talentos. Mateus 25, de 14 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos uma parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1 talento, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e enterrou o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, eu fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro
e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos lendo o discurso escatológico do Evangelho de Mateus, que está nos capítulos 24 e 25. O Evangelho de Mateus possui 5 grandes discursos. O primeiro é o Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7. Depois o discurso sobre a missão, no capítulo 10. O terceiro é o discurso em parábolas, no capítulo 13. O quarto é o discurso sobre a igreja, no capítulo 18. E o quinto é o discurso escatológico, nos capítulos 24 e 25. O texto do Santo Evangelho de hoje é exatamente uma fração desse discurso escatológico. Esse discurso, já sabemos, trata da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e dá alguns indicativos de como devemos esperá-lo. Como devemos esperar Jesus que vem como Senhor e como juiz da humanidade? Nós estamos praticamente no final do século I, quando Mateus escreve o seu Evangelho, aí pelo ano 80 aproximadamente. Vários cristãos estão cansados, aborrecidos de esperar, esqueceram o entusiasmo inicial, esfriaram na fé e na caridade, instalaram-se no comodismo, na facilidade e na mediocridade. As perseguições também provocaram desânimo e apostasia. Houve a perseguição de Nero na década de 60 e vai acontecer a perseguição de Domiciano no início da década de 90. Era preciso, então, reacender o entusiasmo e o compromisso cristão, reacender a alegria de servir a Cristo e de ser discípulo dele. A parábola dos talentos nos conta que um senhor fez uma viagem longa para o estrangeiro, mas antes de partir, ele distribuiu os seus bens com os seus empregados. A um deu 5 talentos, ao segundo deu 2 talentos e ao terceiro deu 1 talento. Quando voltou, ele pediu contas da administração dos seus bens. Os 2 primeiros, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, haviam trabalhado com muita diligência e tinham duplicado a riqueza. O último, de modo covarde, com medo e com uma visão completamente equivocada do seu senhor, ele escondeu o talento que recebeu e acomodou-se. Veja, por favor, no versículo 24, qual é a imagem de Deus que este homem tem. Sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso eu fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Percebam, meus irmãos, a compreensão, a imagem de Deus que este homem tem. É por isso que ele age de modo covarde, com medo, com uma visão completamente equivocada de Deus. Ele se acomoda e esconde o talento que recebeu. Os 2 primeiros servos tomam parte na alegria do seu senhor, enquanto o último
mergulhou no choro e na tristeza. Na parábola, Jesus é o patrão. E Jesus não admite meio termo. Nós somos depositários dos talentos de Deus. Nós recebemos muitos dons de Deus. Como é que nós utilizamos estes dons de Deus? Podemos, por medo, por covardia, deixá-los enterrados, infrutíferos, sem produzir nada. O Papa Francisco tem dito muitas vezes: não importa simplesmente conservar, deixar intacto, inalterado. É preciso lançar-se, arriscar, ousar, mesmo com algum perigo, mesmo com algum risco. Os discípulos de Jesus não podem esperá-lo simplesmente de mãos erguidas, de olhos fixos no céu, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Muitas vezes preocupados simplesmente com a contaminação que há no mundo. O discípulo de Jesus deve esperar o seu Senhor de modo operoso, trabalhando, envolvido, empenhado em distribuir os bens que Deus nos confiou. A pergunta que nós fazemos neste dia é: com qual dos servos nós nos identificamos? Numa palavra, nós estamos rezando e refletindo sobre estas duas temáticas. Qual é o tema de fundo que está por trás das parábolas? Vigilância. Vigilância e, ao mesmo tempo, coragem para arregaçar as mangas e trabalhar também nós na roça de Deus, na messe do Evangelho. Trabalhar pela construção do reino de Deus entre nós. Para nossa oração, nós podemos nos perguntar: o Papa Francisco tem pedido insistentemente que nós nos dediquemos não somente a uma pastoral de conservação, mas uma verdadeira renovação da pastoral, nos métodos, nos conteúdos, na alegria, na linguagem, na proposição da palavra de Deus ao mundo. Não é preciso somente conservar, é preciso ousar e dar passos para que o Evangelho caminhe e chegue às fronteiras, às periferias físicas e existenciais. A segunda coisa muito importante para a nossa oração: nossa gratidão a Jesus Cristo, porque Jesus nos oferece dons e carismas. Tenhamos consciência disso e sejamos sempre muito gratos a Deus. Jesus nos oferece os seus dons, os seus carismas, e nós fomos revestidos deste mesmo espírito de missão. Terceiro, é preciso que nós nos perguntemos: qual é a concepção que nós temos de Deus? Qual é a lógica de Deus, a imagem de Deus, a concepção de Deus que nós guardamos no coração? Aquele homem da parábola, no versículo 24, disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Severo, Deus seria severo e injusto. E nós, que imagem nós temos de Deus? Como nós nos relacionamos com o Deus de Jesus Cristo, o Deus da vida? Ficamos empedernidos, enclausurados, endurecidos, fechados e não permitimos que a graça de Deus realize a sua obra em nós? Transformamos Deus num carrasco, num tirano? Ou Deus, de fato, é o Deus de Jesus, o Deus da misericórdia, do amor e da compaixão? Rezemos um pouquinho sobre estas três situações. Uma pastoral não da conservação, mas da ousadia, da coragem e do trabalho missionário. Segundo, agradecendo a Deus porque Ele nos oferece os seus dons e carismas para serem colocados a serviço da edificação da comunidade. E terceiro,
a concepção que nós temos de Deus, disso depende também o modo como nós lidamos com Deus e com o seu reino, com a igreja única de Jesus Cristo. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.